Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 14º dia. Vida de abandono confiante ao coração de Jesus. Continuação. Frutos admiráveis do abandono ao Sagrado Coração de Jesus. Pelo abandono confiante ao coração de Jesus, merecemos, primeiro, que Ele pague todas as nossas dívidas quanto ao passado. Segundo, que complete os nossos trabalhos quanto ao presente. Terceiro, que nos prepare para o futuro, uma abundância sempre crescente de graças para a glória de seu Pai e para a salvação das almas. Primeiro, nós temos 3 dívidas a saldar. Dívida de reparação por todas as nossas culpas, dívida de gratidão pelas graças recebidas, dívida de caridade para com Deus e para com os homens. Segundo esta palavra de São Paulo, Nemini quidquam de beatis nisi ut invicem diligatia. Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, senão ao amor, com que vos ameis uns aos outros, porque aquele que ama o próximo tem cumprido com a lei. Isto é, complemento da soma de bem que devemos fazer a Deus e a nossos irmãos. A dívida de reparação, se apelarmos para Ele, Nosso Senhor, quer pagá-la dos tesouros do seu coração. Como vimos precedentemente, a dívida de gratidão que Santa Gertrudes fazia tanta questão de pagar integralmente, como se pode ver em tantos pontos em que ela chama em seu auxílio a gratidão de todas as criaturas, de todos aqueles, especialmente que lerem o seu livro por toda a continuação dos tempos. Esta dívida Jesus paga inteiramente por nós, pelas ações de graças do seu coração eucarístico, como o fez Santa Gertrudes, em particular, a respeito da sua dívida para com Maria. Enfim, a dívida de caridade, Nosso Senhor paga-lá igualmente, tirando do bom tesouro do seu coração riquezas antigas e novas, isto é, os seus merecimentos e os da sua Igreja, no Antigo e no Novo Testamento, que cobrirão largamente todo o orçamento que tínhamos que fornecer para o seu serviço. Segundo, no tocante ao presente, orações, ações, sacrifícios, Jesus completou-á, de modo que nada falte, especialmente em relação aos 6 pontos seguintes que Ele preencherá por nós, como as 6 urnas de Caná, os que há de sumo, até o topo. Nossas faltas, como mostrou a Santa Gertrudes, cobre-as Ele pelos méritos da sua santa vida. Fala-as servir ao nosso adiantamento pela prática da humildade, pelos esforços que fizermos para nos corrigirmos. Quer fazê-las servir de modo admirável à glória e consolação do seu coração, não-las fazendo reparar com intenção universal por todas as faltas de nossos irmãos. Oferecemos-lhe essas faltas com abandono cheio de confiança, para que Ele as utilize segundo os desígnios da sua misericórdia. Mesmo porque Ele as encara de alguma sorte como sendo as suas próprias faltas. Verba delictorum meorum. As palavras dos meus pecados. Já que não fazemos senão uma só coisa com Ele, e se encarrega tirar delas grandíssimos bens, segundo a esperança que tivermos posto nele, misericórdia, quema de modo separavimos. Misericórdia, como esperávamos. Nossos defeitos. Santa Gertrudes conjura uma das suas irmãs a rogar ao Senhor que lhe corrigisse os defeitos. A irmã recebeu de Nosso Senhor esta resposta: do mesmo modo que um campo coberto de estrume não fica com isso senão mais fértil. Assim, o conhecimento que Gertrudes tem dos seus defeitos fala a dar frutos de graças muito mais saborosos. Demais, cubro-os pela abundância dos meus dons e com o tempo os transformarei em outras tantas virtudes.
O coração de Jesus quer fazer o mesmo a respeito de todos os seus amigos. Ele é bastante cuidadoso dos seus interesses e dos da sua igreja, aos quais os nossos defeitos nos parecem prejudicar. Deixemo-lo fazer. Ele reparará tudo. Humilhemo-nos somente a cada vez que sentirmos os nossos defeitos. Trabalhemos fielmente por corrigir-nos e depois dela qualquer dano. E pouco a pouco, se o deixarmos agir, transformá-los-á em virtudes. Mas é mister deixá-lo fazer. Lembremos-nos bem. As nossas perturbações, as nossas agitações, os nossos despeitos, talvez, e as nossas impaciências contra nós mesmos, sustam o trabalho da sua misericórdia e fazem-nos muito mais mal do que os nossos próprios defeitos. Abandono e confiança. Deixemos fazer. Deixemos fazer. Nossas negligências. Vimos em vários pontos como Jesus se incumbe de reparar todas as nossas negligências no louvor, no amor, no zelo, etc., em proporção da nossa confiança nele. E já meditamos esta palavra tão consoladora do Salvador a Santa Matilde. Prefere muito que o meu amor repare as tuas negligências antes que tu mesma, a fim de que ele tenha toda a honra e toda a glória. Nossas omissões. O bom mestre ensinou-nos mais acima como quer supri-las. Nossas impotências. Recordemos a este respeito a recomendação de Nossa Senhora Santa Gertrudes. Dou-te o meu coração para suprir a todas as tuas impotências. Usa do meu coração e tuas obras encantarão o olhar e o ouvido da divindade. Nossas inutilidades. Não há nem sequer o tempo do nosso sonho, nem os nossos anos passados, se lhes oferecemos com confiança, aplicando-lhes os merecimentos de sua vida, como também o vimos mais acima. Em resumo, Jesus toma cuidado, todo paternal, dos nossos interesses que fazem uma coisa só com os seus. Lancemos todos os nossos cuidados no seu divino coração, e ele se incumbirá de tudo. Deixemo-lo fazer, e nada nos faltará. Abandonemo-nos com toda a confiança à sua providência sapientíssima e boníssima, e ele tudo fará servir à realização dos seus desígnios tão misericordiosos sobre nós. Terceiro, finalmente, quanto ao futuro, se formos inteiramente abandonados a Nosso Senhor, de modo que ele possa fazer de nós o que quiser para o cumprimento dos seus desígnios, ele fará em nós prodígios de graça a fim de se indemnizar de tantos corações que se fecham aos seus dons, que atam os braços da sua misericórdia, porque ele é por essência o bem difusivo de si próprio. O seu amor precisa amar, a sua bondade precisa dar. Confiemos, abandonemo-nos, e o seu amor irá sempre crescendo para conosco. A sua liberalidade aumentará cada dia o nosso respeito, até que ele nos possa coroar na sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.